Olá, amigos, boa tarde. Nós estamos aqui no canal Verdades que Liberta para mais uma vez compartilharmos algo da Palavra do Eterno, nosso Criador, e gostaria, portanto, que você assistisse esse vídeo até o final e também compartilhasse com seus amigos. Você está, de uma certa forma, evangelizando, nos ajudando a divulgar a Palavra do Criador, viu? Eu tenho certeza que todas as pessoas já estudaram a respeito da nossa história do Brasil. Algo que aconteceu há mais de 500 anos atrás. Nós sabemos que o Brasil ele foi, na época do descobrimento, foi implantado aqui na nossa nação um sistema escravizador. Um sistema onde as pessoas eram obrigadas a fazer trabalhos forçados, os negros eram importados lá da África, aqui para o nosso país, que era ainda um Brasil colono, e aí era entregue a os donos de engenhos, fazendeiros da época, e aqueles escravos eram submetidos a todos os tipos de trabalho forçado. Eles prestavam serviço aos seus patrões em um sistema muito rigoroso. Era muito sofrimento. E também depois veio, através dos bandeirantes, veio também a escravatura onde os índios eram caçados no mato e também colocados para fazer trabalho forçados. E nós sabemos que foi dessa forma que o Brasil ele foi colonizado logo nos tempos primitivos da nossa nação. As pessoas faziam trabalho forçado para sobreviver aqui nessa nação. Foi esse o sistema que foi implantado aqui no nosso Brasil pelos colonos, pelos portugueses, pelos primeiros homens que vieram realmente explorar o solo brasileiro. Mas eu quero falar para você hoje a respeito de um outro sistema, de um sistema que não é tão visível, porque nós sabemos que esse sistema que foi implantado aqui no Brasil, os negros, os índios, as pessoas que faziam trabalho forçado, eles tinham consciência, eles sabiam de certeza que estavam sendo escravizados, que estavam sendo obrigados a viver dessa forma. Mas o sistema que eu quero falar para você é um sistema abstrato, onde as pessoas muitas das vezes não sabem que estão que estão sendo escravizados por esse sistema. É um sistema matrix que envolve a política, que envolve a educação, que envolve a religião, e muitas pessoas não sabem de jeito nenhum que estão submetidos de todas as formas a estes sistemas. Viu? O sistema realmente é escravizador, o sistema é autoritário, o sistema realmente escraviza as pessoas, manipula as pessoas, obriga e faz com que as pessoas se submetam e não tenha nenhum direito, nenhuma liberdade de implantar uma ideia. As pessoas simplesmente têm que aceitar e aceitar de todas as formas o que é implantado para elas. Eu, por exemplo, eu vivi mais de 30 anos dentro do sistema religioso, passei por várias denominações e sempre aceitando, muitas das vezes, lá no fundo, discordando do que era falado para mim, mas eu tinha que concordar. Eu simplesmente me calava, porque se eu fosse falar, com certeza eu seria até expulso de dentro do sistema religioso. Depois que eu saí de uma certa denominação, eu fui participar da Igreja Adventista do Sétimo Dia, e lá na Igreja Adventista eu passei eu estudei pelo menos mais ou menos uns 6 meses para então me ingressar
de uma vez por todas no sistema adventista através do batismo. Mas antes eu tomei um estudo de aproximadamente 6 meses. E no estudo adventista, a gente tem que concordar com os dogmas, com aquelas doutrinas que são implantadas pelo sistema religioso. E a gente estudou muito a respeito do sábado, a respeito das leis cerimoniais, das leis morais, das leis de alimentação e muitas outras leis que são implantadas pelo sistema religioso e todos acreditam que são doutrinas extraídas genuinamente da Bíblia, que é a palavra de Deus que realmente está predominando nessa denominação. Eu, por exemplo, eu fui defensor do sábado com todas as minhas forças. Toda a vida eu acreditei que o sábado realmente foi um dia separado, não só para os judeus, não só para a nação israelita, mas para todo o povo observar o dia de sábado como dia de guarda, inclusive os gentios, porque realmente eu encontrava isso dentro da Bíblia e estudei isso, foi passado isso para mim, que a lei de Deus, ela é válida por toda a eternidade, nunca ela vai perder a sua validade, e eu defendi essa lei de unhas e dentes, defendi realmente com todas as minhas forças, até o dia que eu me deparei com um texto bíblico, que eu vou até ler para você aqui agora, para você concordar. Até quando eu me deparei com essa passagem bíblica, é aqui, vou colocar o óculos aqui porque fica melhor para ler. 2 Coríntios, a segunda carta do apóstolo Paulo a Coríntios, capítulo 3, e o versículo 7. Esse texto ele é todo interessante, mas o versículo 7 é o versículo realmente chave do texto, e ele diz assim: se o ministério da morte, gravado com letras em pedras, veio em glória, de maneira que os filhos de Israel não podiam fitar os olhos na face de Moisés, por causa da glória do seu rosto, a qual era transitória. Ou seja, a palavra transitória quer dizer passageira, uma coisa que teve o seu prazo de validade vencido. Então, amados, quando eu me deparei com esse texto, eu aí passei a estudar e a ver já de uma outra forma. Parece que esse texto de 2 Coríntios capítulo 3, ele abre para a gente o nosso entendimento, porque até então eu acreditava que a única lei que foi transitória eram as leis cerimoniais, leis de sacrifícios, tudo aquilo que eram mensagens figuradas e que apontavam para Cristo, para a morte do Messias na cruz do Calvário. Mas o texto está dizendo que o que também foi abolido foi as leis que Moisés recebeu em tábuas de pedras, o qual também é transitória. O que foi que Moisés recebeu gravado em letras de pedras? Foi os 10 mandamentos. Então, a partir daí, eu comecei a estudar melhor, pegando o contexto em outros lugares, e aí foi quando o Eterno realmente houve um esclarecimento, abriu os meus olhos, e aí eu tive um esclarecimento. Hoje eu não tenho dúvida nenhuma mais que o sábado, que não só o sábado, mas toda a lei hoje, como está lá no livro de Tiago, não é mais para que venhamos nós ser observadores da lei, mas sim os infiéis, nós que estamos debaixo do Criador, debaixo do Messias, do nosso Salvador, não estamos mais preocupados em estar observando essas leis. Essas leis hoje é para os infiéis, é para aqueles que não guardam, é para aqueles que vivem matando, é para aqueles que vivem roubando, é para aqueles que vivem adulterando. Para nós não.
Por isso que no livro de Hebreus está escrito que mudou o sacerdócio, se faz necessária a mudança da lei. Então, meus amados, se você ler aí o texto de 2 Coríntios, se você tiver realmente muita sinceridade no seu coração, se você estudar o texto com o máximo de sinceridade possível, deixando de lado a instituição, que eu sei que isso é um pouco difícil, aquilo que foi implantado pelo sistema denominacional, que não é fácil. Quando isso é implantado em nós, irmão, o sistema denominacional ele tem uma força terrível, ele é manipulador. Mas deixe o sistema de lado e observe o texto, e você vai ver com muita clareza que o que está escrito ali é a respeito daquilo que Moisés recebeu lá no Monte Sinai, que é os 10 mandamentos. Está dizendo que essa lei foi transitória, ou seja, passageira. Essa lei também passou. Eu acreditava muito na guarda do sábado, na observância dos 10 mandamentos, até eu me deparar com esse texto. Depois que eu me deparei com esse texto, aí os outros textos, como Romanos, Gálatas, aí vieram todos ter a mesma harmonia, porque a palavra de Deus, ela não pode ter contradição, não pode se contradizer. Os textos, eles têm que se harmonizar. Então, se você lê, amados, se você lê realmente a caduquice da lei, com a morte do Messias na cruz do Calvário, se você lê isso a partir de 2 Coríntios, capítulo 3, você vai ver os outros textos da Bíblia se harmonizar. Porque quando eu lia Gálatas, que falava que as leis eram passageiras, transitórias, eu imaginava somente que eram as leis cerimoniais. Mas quando eu me deparo com 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 7, onde fala que é as leis escritas e gravada em letras de pedras, que não teve outras leis gravadas em letras de pedras, não teve outra. A única foi a que Moisés recebeu no Monte Sinai. Então, quando você lê isso aí, meu irmão, se você tiver sinceridade, você vai ver que os adventistas do sétimo dia estão equivocados. E que eu estive por muito tempo equivocado. Mas agora o Eterno abriu, isso já é uma profecia para o final do tempo. Entendeu, amados? Não somente esse ponto, mas muitos outros pontos a gente vem descobrir que realmente o sistema religioso ele está cada vez mais equivocado à luz das Escrituras Sagradas. Então eu peço que você leia com atenção esse texto. 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 7, é um texto esclarecedor para quem acha que a Bíblia não tem nenhuma base para combater a doutrina do sábado. Viu? Então que o Eterno te abençoe, que você possa ser iluminado pelo nosso Salvador. Essa é a minha... Eu vou ficar aqui torcendo para que você leia e que você medite. Que o Eterno te abençoe. Amém.